A paz do Messias chamado Cristo Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Filhinhos e filhinhas de Deus. Jesus ele disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa verdade é que ele estava presente, porque Jesus disse para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim nós saberemos para onde o Senhor vai e nós entendemos. Aí Jesus disse para Filipe: Filipe, tens vivido comigo, tu tens estado comigo e não me conhece? Pois quem vê a mim, vê também o Pai, aquele que me enviou. E também Jesus ele disse: amais uns aos outros, assim como eu vos amei. E se permanecerdes no meu amor, todos também saberão que vocês serão meus discípulos. Se não permanecerdes no amor, não serão meus discípulos. Jesus também ele disse: ide pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas, todo aquele que crê e for batizado serão salvos. Jesus também ele disse que deem de graça, porque vocês receberam de graça. Eu não cobrei nada a vocês. E o evangelho que muitos falsos profetas estão pregando, corruptos, já não tem mais amor, porque pregam por dinheiro, já não tem honestidade, nem união, nem respeito uns pelos outros. Já não tem mais. São corruptos e mentirosos. Porque Jesus ele disse: amais uns aos outros, assim como eu vos amei. O povo não ama. Muitos não estão amando. Estão amando mais, o dinheiro. Jesus disse: deem a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. O povo está pegando. Muitos estão pegando. E no deserto, Satanás ele disse: transforme essas pedras aqui em pães e come. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Satanás também ele disse, porque não se convenceu, não se contentou. E dá no mesmo sentido. Levou Jesus até o pináculo do templo e disse: atira-te daqui para baixo, porque está escrito que os teus anjos te pegarão na mão, para que tu não tropece. Os teus pés lá embaixo não sejam feridos. Jesus disse: apartai de mim, Satanás, e só a Deus servirás. E também o diabo, ele não se contendeu ainda, levou Jesus a um lugar, a um monte alto, aí mostrou todos os reinos do mundo. E disse: tudo isso eu te darei, se tu se prostrares e me adorares. Jesus disse: apartais de mim, Satanás, e só a Deus darás culto. E o povo, muitos dos irmãos estão pegando.
estão pregando por dinheiro. Por dinheiro. Naamã levou uma oferta para Eliseu para ser curado. Mas Eliseu disse: eu não quero sua oferta. Não quero seu ouro, não quero sua prata. Não quero seu linho, não. Não quero. Porque o que é de Deus é de graça. Mas vai até o Rio Jordão e se mergulhe lá 7 vezes e você será curado. Ele não foi. Mas por muita bajaluzação, dos seus empregados, ele foi. E tomou banho e se banhou. E ficou curado da lepra. E Geazi, o aprendiz de Eliseu, correu, foi em busca do presente, da oferta de Naamã. Mentindo, disse que Eliseu tinha mandado ele pegar, porque um grupo de profetas tinha ido visitá-lo. Quando ele chegou, Eliseu disse: Geazi, o que tu fizeste? O meu espírito estava contigo. Ele viu tudo. Ele mentiu. Aí Eliseu disse: a partir de hoje, a lepra de Naamã passa para você. E ele pegou. A lepra de Naamã, ele pegou. Geazi. E os pastores aí, que pregam a verdade, que ainda tem pastores que pregam a verdade e andam na verdade, mas tem falsos pastores que pregam somente por dinheiro. Mas receberão, cada um de nós, receberemos o nosso prêmio, ou o bem ou o mal, ou bênção ou maldição, ou vida eterna ou castigo eterno. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele disse: quando vocês forem pelo mundo, preguem o evangelho de graça, porque vocês receberam de graça. Eu não cobrei nada a ninguém. Não cobrei nada para ensinar vocês, eu dei a vocês de graça. Não cobrei nada. Então vocês têm que pregar de graça e dar de graça. Vocês têm que curar. Eu vos dou poder e autoridade. Dou poder para vocês colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E a autoridade sobre os espíritos malignos. Vocês os expulsarão. Tudo isso ele deu de graça. De graça. Mas vejo muitos pregadores fazendo por dinheiro, cobrando. Se quer pregar a palavra de Deus, tem que pregar por dinheiro. Mas no meio dessas pessoas, desses pregadores, também tem os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito e em verdade e trabalham de graça para Jesus. E receberão o prêmio, o seu galardão, a vida eterna. Porque Jesus, ele disse: pode um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que ele daria em troca para consegui-lo de novo? Nada pode comprar a salvação.
nada pode comprar a salvação. Nada. Pode ter o ouro, a prata que for, o melhor carro, o melhor avião, o melhor apartamento, a melhor fazenda. Nada disso vai comprar a salvação, porque Ele deu de graça. E muitos jogaram fora. Pregam por dinheiro e outros ensinam por dinheiro. Jesus, ele disse para o homem rico, muito rico, dado toda a herança dos seus pais. Então ele chegou até Jesus e disse: bom, mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus foi lá e disse para ele: você quer herdar a vida eterna? Pois eu te digo que vai e venda tudo que você tem, pega o dinheiro e dê aos pobres. Ele não quis fazer isso. Aí então Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vejam, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas, todos os que são ricos não entram, porque tem muitos dos ricos que faz boas obras e boas ações, ajudam com boa vontade, com bom amor, com boa dedicação na obra de Deus. Eles se dedicam a Deus. Tem muitos e outros não. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muitos ensinam incoerente. Tem muitos ensinos incoerentes. E tem muitos ensinos incoerentes. Isso quer dizer heréticos, porque não ensinam como o mestre mandou, porque ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de espírito. Ele é humilde, deu de graça. Deu de graça. A salvação ela é de graça. Ninguém pode comprar. Você tem que trabalhar para Jesus. Jesus, ele disse: nem todas as pessoas que me dizem Senhor, 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 entrarão no reino dos céus. Ele não está falando, não é com as pessoas que estão no mundo, ainda que não receberam o verdadeiro evangelho, que ainda não foram batizados, não foram evangelizados. Não foi não com esses não, foi com os de dentro da igreja. Os de dentro da igreja, que estão fazendo coisas erradas. Os que estão fazendo coisas erradas, esses não entrarão no reino de Deus. Não entram. E Jesus, ele disse, quando foi Maria, sua mãe, e os seus irmãos e suas irmãs falar com ele. Eles mandaram a mensagem, ficaram do lado de fora e mandaram a mensagem. Disse: olhe, vá lá e fala lá para o meu filho que nós queremos falar com ele, ou a minha mãe quer falar com ele. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: quem são a minha mãe? E quem são meus irmãos e minhas irmãs? É todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é minha mãe, e meu irmão e minhas irmãs. Então não é todos. Não é todos que dizem Senhor, 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 mas não fazem a vontade de Deus, que são irmãos meu e seu. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele disse também
Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E todo o ramo que, estando em mim, não der frutos, o meu Pai vem e corta. Porque não presta. Não serve para o reino. Porque não está trabalhando. Não está fazendo a vontade do Pai. Está na videira, mas está atrapalhando. É preguiçoso. Não quer trabalhar. Não quer sair pregando o evangelho. Não quer sair evangelizando. Não quer. Jesus, ele disse também. João 15:16. Não foram vocês que me escolheram. Foi eu que os escolhi. Ele quem escolhe. Para que vocês vão e deem frutos. E para que esses frutos não se percam. Jesus, ele também, ele disse. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Roguem ao Pai para que ele envie mais trabalhadores para a sua seara. A seara é de Deus. A seara é de Deus. É para todos os seus filhos trabalharem e fazer a vontade dele. Aí Jesus, ele disse também em Lucas 9:62. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Não entra. Não entra. Mas você que está ouvindo essa palavra, se arrepende, está crendo e se arrependeu e quer se arrepender e quer voltar, então volta. Enquanto ainda há tempo. É depressa, volta logo. Volta logo. E Jesus os ama e os dá oportunidade. E Deus também os ama e os dá oportunidade. Jesus também, ele disse, meus irmãos e minhas irmãs, felizes são os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Deus deixa essas pessoas muito satisfeitas, felizes e alegres. Felizes e alegres e contentes. Quem quer trabalhar para Deus, ele não impede, ele não empata, ele deixa, ele permite. Meus irmãos e minhas irmãs, muitos falsos pregadores, muitos falsos mestres se levantaram para atrapalhar a caminhada de muitos. Mas eu quero dizer que não vão conseguir. Não vão conseguir. As recompensas deles está para chegar. Está para acontecer. O dia e a hora foi marcada. Só que ninguém sabe, nem os anjos, e nem o Filho sabe. Somente Deus. O dia e a hora vai pegar muitos de surpresa. Muitos de surpresa. Vai pegar muitos de surpresa. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Há tempo. Acorda, igreja. Acorda. E vamos fazer a vontade de Deus. Como Ele quer e como Ele manda. E agora todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com a paz do Messias, chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.